Olá, boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, o nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais, Fernando Passalio. Comentarista de política, Orion Teixeira, está aqui comigo, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite. A gente começa hoje com o Murilo. Vamos lá, Murilo. Secretário, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria te perguntar, recentemente o senhor fez parte de uma comitiva do governo do estado, que esteve nos Estados Unidos, esteve em Nova York, participando de uma série de eventos lá, e vocês anunciaram lá, lançaram lá na Bolsa, lá, um investimento no que estão sendo chamado Vale do Lítio, que parece sobre a exploração do lítio na região do Vale de Jequitinhonha. Queria que o senhor contasse mais detalhes para a gente sobre isso. O que tem de real, o que não é só propaganda, o que já tem de concreto, porque é uma região extremamente carente. Eu acho que é uma aposta ali de geração de emprego e tal, mas assim, é para quando? O que já tem de concreto mesmo que o senhor pode trazer para a gente que foi acertado nessa viagem? Pois bem, essa foi uma viagem extremamente oportuna e que, na verdade, a gente foi lá falar o que já está acontecendo, porque o Vale do Lítio já é uma realidade. Na verdade, Minas Gerais... Tem uma empresa, né? Tem uma empresa hoje explorando, ou mais de uma? Tem duas empresas já instaladas e fazendo praticamente essas atividades, a CBL já há mais tempo, mas nós temos a Sigma, que hoje é uma das principais players do mundo, e agora de pesquisas e pedidos já na ANN, e geólogos trabalhando, furando o chão já e fazendo pesquisas para a extração do lítio. Eu gosto de falar até de extração do que exploração. Acho que extração reflete mais o que vai ser feito. Ele vai sair, mas a gente vai trabalhar uma cadeia produtiva para isso. A ideia de levar para Nova York é justamente avisar ao mundo dessa oportunidade que o Brasil, por meio de Minas Gerais, porque Minas Gerais hoje é o único produtor mesmo de lítio do Brasil, é Minas Gerais. Nós temos dois fatos importantes aí. O primeiro fato é que na gestão federal passada, o governo tirou as amarras para a exportação de lítio. O Brasil tinha uma limitação na exportação de lítio. Isso travava as empresas a investirem para essas cadeias produtivas aí da nova matriz energética do mundo. Então, nós tivemos esse ganho, que o Brasil deixou de ser um mercado fechado para exportação de lítio, e o Chile nacionalizando o lítio lá e espantando os investidores. Então, o mundo se volta na América do Sul, para a Argentina e para Minas Gerais. Com a vantagem que o lítio de Minas Gerais, ele é mais vantajoso na extração do que o lítio da Argentina, por uma questão técnica e química lá, da condição que ele é encontrado. E aí, gente, eu volto e, gente, assim, o governador Romeu Zema, ele sempre falou do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e o norte de Minas, é o Vale das Oportunidades. E o Vale das Oportunidades começa com essa oportunidade que a gente tem de extrair o lítio. O lítio, enquanto ele estiver debaixo do solo, ele não vai gerar, ele não tem valor econômico, ele não gera emprego, não gera renda, não atrai investimento. A partir do momento agora que o mundo está enxergando o lítio mineiro, a gente vai ter assim... nós já estamos com praticamente 5 bilhões em investimentos e não param de chegar prospecções assim, que a gente fez nos Estados Unidos. Assim, foi uma forma de dar uma visibilidade para o mundo, Nasdaq, que é onde a Bolsa é muito voltada para essa questão, Race to Zero, sustentabilidade. Então, assim, o governador Romeu Zema, ele teve um toque de Midas aí, e vamos colocar o Vale de Jequitinhonha para ser um modelo. Mas esse investimento são novas empresas para extração do lítio ou nessa cadeia de beneficiamento, quando o senhor fala que já tem prospectado os 5 bilhões de investimentos? Sim, nós temos... são coisas distintas, A empresa que extrai o lítio dificilmente vai ser a empresa que vai verticalizar o lítio, Uma empresa que faz o trabalho de mineração, o core business dela é mineração. A empresa que faz bateria, por exemplo, que é uma das funcionalidades, ela vai ser, a gente vai trabalhar para que ela possa adensar essa cadeia produtiva.
as rotas do lítio no mundo, nós já estamos fazendo esse trabalho, roadshows serão feitos, para a gente poder mostrar para outros players do mundo que é mais simples, é mais fácil estar próximo onde a extração é feita, e vamos criar as condições para isso. A Minas Gerais tem uma vantagem que aquela região ali tem os benefícios Sudene. Então, é mais barato ainda pelas condições, os benefícios que nós temos de imposto de renda da pessoa jurídica, né, que tem um desconto enorme, tem acesso a fundos, né, constitucionais aí, que também ajudam no CAPEX da empresa, nos investimentos, e temos vantagens também tributárias estaduais. E por que o Vale do Lítio? O que é o programa do Vale do Lítio? A gente está fazendo uma série de ações para priorizar infraestrutura, priorizar uma análise ambiental célere, sem nenhum prejuízo às responsabilidades que a análise ambiental precisa ser feita. A Secretaria de Meio Ambiente tem feito um trabalho magnífico nesse ponto. Infraestrutura, capacitação de mão de obra, vamos colocar o Trilhas de Futuro para poder formar a mão de obra local, e isso é muito importante, porque a gente aumenta o impacto social e econômico na região. Mas, secretário, onde que é mais importante a utilização dessa matéria-prima, por ela ser tão atraente assim? A cadeia do lítio é muito rica, né? Vai de antidepressivo, graxas, lubrificantes, até bateria. Então, quando a gente vê uma reserva de lítio, como ali tem, nós temos lítios, uma reserva riquíssima de lítio ali, para dezenas de anos. Então, o que nós queremos é a geração de emprego e renda. É óbvio que quanto mais a gente trouxer a nova economia, e fala-se muito, né, bateria é o futuro, né, as baterias de lítio, hoje o lítio já é a base para isso, mas com novas tecnologias que estão chegando, e a questão da mobilidade elétrica também, né, os carros elétricos aí ganhando cada vez mais espaço, isso acaba sendo o grande carro-chefe da extração de lítio. Mas nós estamos atuando na prospecção de quaisquer investidores que queiram ir para lá e verticalizar a cadeia. Mas isso provavelmente vai ser no médio e longo prazo. E Sim. Minas hoje carece muito de investimentos, né? O governo Zema entra agora no 5º ano, até no 6º ano que vem, com a projeção de um déficit de 6 bilhões de reais. Quer dizer, o próprio governador admite que só arrecadação não é suficiente para fechar essa conta. Então o problema cai no colo do senhor enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, que tem que buscar esse investimento. Por que o Estado não briga mais pela tributação na questão da mineração, por exemplo, no ouro, no ferro? A verdade, essa tributação da mineração, do ouro, do ferro, a gente vai entrar numa questão que envolve Lei Candir. Né? Então, isso é uma questão que já foi amplamente questionada, discutida. Né? Nós temos aí a AMIG levantando uma lebre aí de que a mineração deveria sair. A gente entende que hoje o que nós temos em termos de tributação, temos os royalties que são pagos, né, para os municípios, pagos ao Estado. São royalties ou uma compensação? É uma compensação, a CEFEM, né, a gente fala royalty, a CEFEM que é pago. Os municípios que extraem, por exemplo, que tem uma atividade minerária muito ativa, a gente percebe que tem recursos para investimento. Agora, é importante que esses recursos sejam utilizados para uma real reconversão econômica. Quando a gente fala de minério de ferro, por exemplo, Orion, a gente está fazendo um trabalho muito intenso agora, com vários parceiros, Sebrae, FIENG, a própria AMIG, para a reconversão econômica dos municípios mineradores. Porque é muito normal, com os recursos que entram, o município, ao longo da história, se acomodar a essa compensação que é paga. E o que a gente percebe que minério, né, como mineral, não dá 2 safras. Claro que agora com a tecnologia avançando, nós buscamos uma empresa lá também, Boston Metal, que vai aproveitar aí as barragens, mas um dia o minério vai acabar naquela cidade. Então nós estamos fazendo um trabalho para que esses investimentos possam se reverter
em melhorar as condições para que outros investimentos possam chegar ali, né? O governador fala muito assim de fazer o jardim ficar bonito para que as borboletas possam vir, né? E que borboletas são essas? Novas atividades empreendedoras, né? Mário Quintana cunhou a frase e a gente está fazendo uso dela. Secretário, já que nós tocamos nesse assunto da tributação, né, dos impostos, sob a perspectiva do desenvolvimento do Estado, como é que o senhor avalia o benefício que é dado às locadoras de veículos que pagam 1% de IPVA, enquanto os cidadãos pagam 4%, né, os cidadãos mineiros, e o governo deve ampliar esse benefício, perdoando parte das dívidas tributárias? É um projeto, né, que tramita nesse sentido. Qual a avaliação do senhor? Bom, esse benefício que foi dado ao setor de locadoras de veículos, ele foi feito na gestão do Aécio Neves. Na gestão do Aécio Neves. Eu confesso que é uma questão tributária, né? Então, do ponto de vista mercadológico, 80% dos carros locados no Brasil são emplacados em Minas Gerais. Isso representa emprego, renda, pagamento dessas divisas. E outros estados, tem estado que cobra 0,5%. Se amanhã esse benefício sai daqui, é muito fácil, de forma até escritural, emplacar esses carros em outros estados. Então, a fim de proteger a economia mineira, é um benefício que já está posto há muitos anos, e a gente entende que é uma questão tributária, o parlamento deve fazer a análise em relação a isso, né, a Casa do Povo. O que a gente entende é que hoje essa frota de veículos que nós temos emplacadas em Minas Gerais domina o mercado nacional de veículos locados hoje, se deu por esse incentivo que foi feito. Agora, cabe aí a Casa do Povo. Mas a reforma tributária em discussão está revendo essa questão da guerra fiscal entre os estados, para que haja aí uma homogeneização dessa cobrança e evitar que os estados fiquem nessa briga aí, quase que prejudicial à economia de cada local. Essa renúncia fiscal, ela cria dificuldades para o Estado? Ela pode ser revista na reforma tributária? Bom, reforma tributária é um assunto que está sendo amplamente discutido em nível nacional e eu acho muito cedo ainda, né, Orion? Eu, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar em reforma tributária. Agora, a reforma tributária, a gente tem uma grande expectativa, eu tenho muito medo dessa grande expectativa. Nós somos acostumados a aceitar uma reforma tributária que traga simplificação. Não acredito em renúncia na reforma tributária, porque o peso da máquina pública continua o mesmo. Eu defendo, inclusive, que antes de uma reforma tributária, devesse haver uma reforma administrativa. Primeiro você discute o peso, o custo de um produto, para depois você precificá-lo. Hoje não, nós vamos discutindo o preço do produto sem discutir o custo dele. Qual que é o custo? Tributo não é a causa, é consequência. É causa de um Estado caro. O tributo caro é porque o Estado é caro. Então, eu defendo que estamos fazendo na ordem incorreta essa reforma. Discutir, primeiramente, o tamanho do Estado, o peso do Estado, a eficiência ou a falta de eficiência do poder público brasileiro hoje em dia, deveria ser o primeiro passo. Primeiro você torna eficiente, discute custos, para depois você passar para o preço que vai fazer frente a esse custo. Hoje a gente vai ter uma reforma que vai trazer simplificação, que representa um custo Brasil pesado para a gente que está na área de desenvolvimento econômico, mas o ideal seria que a gente trabalhasse carga tributária. E hoje em dia a gente não vê. Hoje em dia você vê balões de ensaio. Vamos onerar o setor tal. O setor tal dá o grito, aí volta, não, então peraí, deu errado ali. Vamos tentar onerar o setor tal. Vamos para o agro, vamos para o serviço. Então são balões de ensaio, quem se manifestar, acaba ganhando aí. No final do dia, o peso da carga tributária não vai mudar. Eu não tenho essa expectativa, porque não está se discutindo o tamanho e o peso que o Estado representa no bolso do contribuinte, do pagador de impostos. Secretário, a gente vai dar agora um breve intervalo. A entrevista coletiva volta daqui a pouquinho. Até já. O Entrevista Coletiva está de volta. Hoje o nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais, Fernando Passalio, e o Murilo Rocha vai abrir esse bloco também. Murilo.
Secretário, minha pergunta é o seguinte, a gente sempre, entra governo, sai governo, a gente ouve falar muito da diversificação, né, pelo menos na promessa do desenvolvimento econômico, mas a gente acaba sempre discutindo os grandes investimentos, ficam por conta da mineração. A gente acabou de falar aqui de novo sobre mineração, lítio e tal. Há algum programa de diversificação desses investimentos e a quantas anda? O senhor pode citar outras áreas do Estado onde está tendo investimentos vultosos, importantes, criação de empregos, enfim. Perfeito. Bom, primeiro dizer que uma das grandes marcas da gestão do governador Romeu Zema é a atração de investimentos. E a gente valoriza muito essa pauta porque ela representa geração de emprego, né? Então, a melhor forma da gente diversificar uma economia é, primeiramente, facilitando para que aqueles que empreendam, e isso eu falo desde o artesão, microempreendedor individual, microempresa de pequeno porte, média empresa e os grandes investimentos. Nós estamos com mais de 600 mil empregos gerados, não é só com os grandes investimentos, né? Hoje a microempresa representa mais de 70% da massa salarial, da geração de empregos hoje no Estado. Agora, em gestões passadas, a média da atração de investimentos girava em torno de 11 bilhões de reais. Nos últimos 20 anos, a média de 11 bilhões de reais, alguns picos, mas a média é essa. Na gestão do governador Romeu Zema, no primeiro ciclo, a média de 11 bi, foram 276 bilhões de reais. No período de 2015 a 2018, na gestão anterior ao governador Romeu Zema, foram 26 bilhões. Então, nós estamos falando que no primeiro ciclo de governo do governador Romeu Zema, nós tivemos 900% de aumento na atração de investimentos. Hoje nós estamos, para quem está nos assistindo agora, essa noite de sábado, estamos com 318 bilhões de reais em investimentos atraídos. Então, umas coisas que chamam bastante atenção nossa. Desde que Minas é Minas, a gente tem uma posição estratégica espetacular, né? Estamos a 1 hora de avião, de voo, de 70% do PIB nacional. A posição de Minas Gerais é estratégica, a logística de Minas Gerais é favorável demais. A maior malha rodoviária do país, segunda maior malha ferroviária, e o nosso e-commerce era muito tímido. Hoje, 35% do e-commerce nacional passa dentro de Minas Gerais. Isso com uma política de atração de centros de distribuição para o Estado. Trouxemos a Amazon, trouxemos o Mercado Livre, trouxemos grandes empresas que são referência no e-commerce. E continuamos trazendo. Vou citar um case aqui que todo mundo conhece, que é de Extrema, no sul de Minas, que representa bem. Né? A gente pode falar que 1/4 do e-commerce nacional está na região de Extrema. Secretário, mas o governador insiste numa proposta de adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Eu presinto que, além dos servidores públicos, a área do setor será mais afetada. Por quê? Vai afetar o programa de investimentos e vai promover a desestatização, a privatização de empresas importantes como CEMIG, Copasa, Codemig. Vai esvaziar a sua área. Quer dizer, Minas pode abrir mão desse importante patrimônio, como no caso da CEMIG, que tem mais de 70 anos. Bom, a verdade, o regime de recuperação fiscal é para que o Estado volte a ter condições de investir. Os investimentos que eu atraio são investimentos privados. É importante você me dar essa oportunidade de responder isso, porque quando eu falo que a gente trouxe 318 bilhões de reais, muitas vezes quem está nos assistindo agora imagina que isso é recurso público. Não. Isso nós literalmente irmos a campo e buscarmos empresas e investidores privados que assumem risco e que vêm para Minas Gerais abrir uma fábrica, uma planta industrial, uma usina de energia solar, que é mais uma diversificação enorme que a gente está tendo na nossa economia. Em primeiro lugar, mineração, segundo, energia elétrica. Hoje, Minas Gerais poderia se chamar Energia Gerais, que a gente é campeão em geração de energia solar hoje no país. Mas, quando a gente fala desses investimentos, são investimentos privados. E o regime de recuperação fiscal, ele é fundamental para que Minas possa voltar a ter mais condições de investir. Investir em infraestrutura, investir mais em saúde, em educação. O trem está nos trilhos, né, Orion? Agora a gente precisa de fazer com que esse trem siga o caminho dele e puxe os vagões, né? O vagão da saúde, da segurança pública. Mas pode abrir mão das estatais?
As estatais, elas são, eu posso te dar diversos exemplos de como as estatais hoje poderiam ser melhor geridas ao longo da sua história e prestar um serviço melhor ao pagador no final da linha ali, que paga tarifa, né? A Copasa tem 11 milhões de clientes, CEMIG tem 9 milhões de clientes. Vamos citar um exemplo, ao longo da história, uma gama de investimentos que a gente não consegue entender tecnicamente qual foi o objetivo. Renova na Bahia, CEMIG, por exemplo, Renova na Bahia. 49% da empresa de energia do Rio de Janeiro. Gente, isso é uma aberração. Não é um investimento. Não, isso foi uma perda. A empresa, inclusive, a Light, inclusive, está em recuperação judicial. Então, assim, é uma empresa que luta para sobreviver. E aí a gente compra metade dessa empresa. A CEMIG, acho que ela achou que era Eletrobras. Começou a fazer investimento de Minas para fora, esqueceu de investir dentro do Estado. Então, a Santo Antônio, só problema. E nós conseguimos sair da Light, conseguimos sair da Renova, no sul da Bahia, conseguimos sair de Santo Antônio. Esses desinvestimentos, para você ter uma ideia, esses investimentos foram feitos ao longo aí dos últimos 15 anos e custaram para a CEMIG 21 bilhões de reais. Hoje esses investimentos não valem 8. Ou seja, destruiu valor de quem paga a conta de energia ali suada todo mês. Você paga a conta de energia para ter o melhor serviço dentro do Estado e esse dinheiro é usado para quê? Para investir em outros estados, em investimentos que, sinceramente, não sei qual foi o relatório técnico que substanciou a decisão de fazer esses investimentos no passado. Então, hoje, o que o governador colocou? A CEMIG hoje apresentou, por exemplo, o maior plano de investimentos da história dela. São 42 bilhões de reais que ela vai investir nos próximos anos. Você tem uma ideia, hoje a CEMIG tem 400 subestações no estado. Quantas e quantas empresas chegam para a gente precisando de energia e não conseguem colocar para funcionar porque não tem energia chegando na empresa. Empresa, leia-se emprego. Essas empresas não se instalam e elas não geram os empregos que o governador tanto almeja. Então, a CEMIG com esses 42 bilhões, como, por exemplo, vai colocar mais 200 subestações. Ela vai colocar mais 50% de subestações. Em 70 anos de CEMIG foram construídas 400. Em 5 anos, o governador Romeu Zema vai entregar mais 50% de subestações. Então a gente entende que a gestão das estatais, se fossem privadas, isso jamais aconteceria. E é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Rio Grande do Sul e outros estados estão privatizando e estão chegando investidores com mais capacidade de aumentar e melhorar o serviço para quem está ali, pagando a conta de água, pagando a conta de energia. As pessoas não têm apego se a empresa é ou não do governo. Então, as pessoas querem melhor serviço para elas. Então, continuando na pauta. CEMIG, Copasa, Codente, estão na pauta aí de privatização do governo aí. Sim, são empresas que nós vamos precisar e vamos abrir esse diálogo com o povo, uma vez que a Assembleia precisa se manifestar. É uma construção que vai ser feita com a Assembleia. Os parlamentares estão muito abertos ao diálogo, o presidente da Casa também, o deputado Tadeu Leite. Então, essa construção vai ser conjunta e que bom que a gente hoje tem um ambiente de diálogo aberto na Assembleia para a gente poder colocar esse assunto à apreciação dos representantes do povo. Espero que a gente consiga construir uma solução para isso. Mas, assim, onde está privatizado, está atendendo bem, está entregando melhor, está reduzindo o valor da tarifa. Então, investimentos errados, uma hora isso cai na conta de quem? Na conta de quem está em casa recebendo a fatura da CEMIG, a fatura da Copasa e por aí vai. O que a gente quer é melhores serviços com menores custos. Secretário, Minas e Reino Unido assinaram um acordo, para desenvolvimento do setor ferroviário. Como isso deve acontecer? Em que tempo também? Pois é, esse é um acordo de transferência de tecnologia, de conhecimento. A parte ferroviária, a infraestrutura, ainda é algo que a gente precisa avançar bastante. Mesmo nós, hoje, Minas Gerais sendo a segunda maior rede ferroviária do país, existem vários vácuos
né, de infraestrutura para escoamento da produção que nós temos hoje. O Triângulo Mineiro, a própria região noroeste, temos ali várias empresas do agro, por exemplo, a soja, os grãos, que precisam ser escoados. E a gente entende que quanto mais a gente desenvolve a parte do escoamento da produção para os portos, né, que nós temos hoje, seja Ilhéus, Santos, Rio de Janeiro, todos os portos precisam dessa interligação via ferrovia. E agora nós temos um ambiente muito propício para isso, porque as empresas podem ter a autorização para fazer a captação dos recursos e com essa captação de recursos financiar a ferrovia. E a gente tem diversas propostas acontecendo aí, né, pegando aí, tem até uma proposta que pega Brasília até o Espírito Santo, né, então isso aí vai cortar o estado com essa ferrovia, abrindo espaço até para o turismo. A gente viaja muito pouco de trem hoje, né? O estado que mais se fala em trem, né? Trem para isso, trem para aquilo. Não viaja, né? Só pequenos trechos. E como trem mesmo é muito pouco. Então, ferro que viaja, né? Então a gente vai hoje, a Secretaria de Infraestrutura, o secretário Pedro Bruno está fazendo um trabalho brilhante aí nesse aspecto para a gente poder avançar na infraestrutura. Infraestrutura é a palavra da vez, né, gente? Para mim que estou aí trabalhando nessa atração de investimentos, um dos grandes gargalos é a infraestrutura. E está na pauta. A questão das estradas não assusta esses investidores, não? Estradas MGs e BRs, né? Sim, quanto melhor as estradas, quanto melhor a gente tiver a estrutura, mais fácil a gente vai ter esses investimentos. Mas engraçado, eu estive esse ano conversando com investidores de mineração na Austrália. E aí nós apresentamos aí a cidade, apresentamos aonde ali o Vale do Lítio, e eles acharam maravilhoso a infraestrutura, porque eles hoje estão atuando na África. Então tudo é referencial. Claro que nós vamos fazer, né, um plano aí, a CEINFRA está trabalhando para atender a essa pressão por infraestrutura, mas nós temos que ter ideia de que existe aí hoje condições para escoar a produção, mas vamos passar. Tá certo. Secretário, muito obrigada pela participação, Eu que agradeço. por estar aqui com a gente. Orion, Foi um Murilo, prazer. muito obrigada. Uma boa noite e a gente volta no sábado que vem. Até lá.